Olá, na temática de hoje eu quero falar sobre visão do todo. Deixa eu só abrir a minha telinha aqui. Vamos lá. Aqui só para eu ir acompanhando. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar. Por que eu resolvi falar da temática hoje sobre visão do todo? Porque uma das grandes dificuldades hoje, quando eu converso com o proprietário, com os líderes, é falar o seguinte: Cleia, parece que falta nos líderes, em alguns líderes, esse olhar para enxergar tudo aquilo que acontece. Eu vou explicar mais um pouquinho o que é isso, essa visão do todo enxergar tudo aquilo que acontece, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, o líder ele está trabalhando e fazendo a parte da rotina dele lá no açougue, está lá atrás e não está acompanhando o balcão. E, por exemplo, assim, está fazendo apontamento do pedido de embalagem, apontamento do pedido das carnes, atendendo um fornecedor, ou, por exemplo, a pessoa da panificadora também fazendo algum trabalho, por exemplo, lá com o pessoal da produção e deixa ali o balcão. Só que fica naquela área fazendo aquele trabalho, só que tem coisas que quando você não está olhando, elas acontecem. O que é a visão do todo? Saber que você está em um lugar, mas outras coisas estão acontecendo no ambiente quando você não está ali. Ou, por exemplo, você está ali no ambiente, por exemplo, quem é da frente de caixa está fazendo atendimento ao cliente. O cliente está meio irritado, fazendo reclamação de alguma coisa que não aconteceu, a compra que não chegou. Nisso, você está fazendo atendimento ao cliente e, por exemplo, toca o telefone e você também faz atendimento porque alguém chama. E, por exemplo, acontece lá uma chamada via WhatsApp de alguma coisa que aconteceu com o cliente que você tem que resolver. Então, você está resolvendo 2, 3 questões e os operadores de caixa, eles estão fazendo o seu trabalho de atendimento e nisso falta moeda, parou algum caixa, aconteceu alguma questão. E, por exemplo, você está ali naquele horário ali, está só você, enquanto líder, fazendo tudo isso. Então, o que é a visão de todo? Visão de todo é quando você. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui em termos da nossa cabeça, do nosso cérebro, como que funciona. É quando eu estou usando a minha parte aqui da minha cabeça e meu corpo para resolver algo, mas eu estou com as minhas antenas ligada, prestando atenção em tudo o que está acontecendo e sabendo que daqui a pouco vai formar um pouco mais de fila, que, ao final da tarde eu terei uma pessoa para atender, que eu terei que fazer uma organização ou ajustar uma escala. Isso é visão do todo. Você presta atenção, então o teu cérebro, a tua cabeça, presta atenção naquilo que você está fazendo agora, mas parte da tua cabeça, ela também consegue organizar e pensar nas ações que você, terá que fazer daqui a pouco no futuro. Isso é visão de todo, é você enxergar um pouco mais além aquilo que está acontecendo. O que eu vejo? Primeira parte para a gente conseguir chegar nisso, é uma conscientização. O que é uma conscientização? O que eu faço, como que eu sou como pessoa? Eu consigo parar, fazer minha tarefa e ao mesmo tempo ter aquele olhar que presta atenção ao meu redor, aquilo que está acontecendo. Por que eu falo isso, se o líder tem a visão do todo? Gente, hoje o que mais estressa o líder são os problemas, tá? São as dificuldades que acontecem. E essas dificuldades, elas explodem porque o líder, ele não tomou a ação antes. Se o líder se organizar um pouquinho antes e ele tiver essa visão do todo daquilo que está acontecendo, menos coisas acabam acontecendo e dando problema. Então eu quero perguntar para você, não precisa responder em voz alta não, pode, responder aí para você na tua cabeça, tá? De 0 a 10 hoje, se for perguntar, minha visão do todo é 1, é 2, é 3, de 0 a 10 quanto que é a sua visão do todo? Aquele olhar para tudo aquilo que está acontecendo, tá? Eu tenho 3 perguntas então, primeiro de 0 a 10 como que é a sua visão do todo? A segunda pergunta, quem você conhece na tua casa que tem essa visão do todo?
sei lá, tua mãe, teu pai, né, alguém que você conheceu da família, um irmão, uma irmã, uma tia, um tio. Sabe aquela pessoa que consegue enxergar tudo, que parece que a pessoa tem aquela visão, que ela enxerga tudo aquilo que está acontecendo, ela antecipa as coisas, não porque seja, uma coisa mágica, é porque consegue fazer esse olhar, consegue antecipar e consegue ver tudo aquilo que está acontecendo. Quem na tua casa se conhece que é assim, tá? Depois, na empresa, vamos lá, vocês podem até comentar aí entre vocês aí. Na empresa, quem que é assim? Quem que parece que está olhando tudo, vendo tudo, mas assim, não é só o enxergar, é resolver também, porque o primeiro passo é você ter a visão do todo. A segunda parte é você lá na situação e resolver aquilo que acontece. Qual que é a definição, gente, de visão do todo? É você enxergar tudo aquilo que está acontecendo e mesmo assim continuar com foco na tua tarefa, naquilo que existe. Eu tenho uma pergunta para você, tá? Então eu fiz 3 perguntas lá, vou fazer mais uma agora, a quarta pergunta. Por que que existe o nosso papel de líder, tá? Por que que você está agora sentado aí vendo o treinamento, participando, enquanto líder? Por que que existe o líder? Qual que é a grande função do líder? Vamos pensar. Vamos lá. Se vocês quiserem parar um pouquinho e conversar sobre isso, dá também. Mas eu vou trazer um ponto para vocês, por que que existe o líder? Existe por vários motivos, para coordenar, para organizar a equipe, para fazer gestão, tá, uma série de coisas, para delegar as responsabilidades, como nós já falamos há um treinamento atrás, a questão do delegar, né, que é você passar as funções. Agora, a principal questão do líder é porque existem problemas. As pessoas, inevitavelmente, elas vão trazer problemas, dificuldades que elas não conseguiram resolver, e se o líder não tem essa capacidade de resolver problemas, fica muito difícil. Como que o colaborador chega para nós? O colaborador lá da sessão. "Ai, meu Deus, você não sabe o que aconteceu, tem que resolver isso, o pessoal lá do estoque não trouxe tal questão, o fornecedor não veio entregar, o pessoal do caixa, você não sabe o que aconteceu aqui, o cliente veio aqui, pediu para fazer uma nova entrega do novo horário". Então essas questões de problemas, para quem que as pessoas levam? Para o líder. Então o líder ele precisa ter essa capacidade de resolução de problemas. Como que funciona você, enquanto líder, para você ampliar essa visão do todo? Primeiro, eu vou trazer, 2 importâncias aqui, 2 questões: enxergar o micro e enxergar o macro. Vou dar exemplo. Enxergar o micro é enxergar aquilo que acontece na tua frente, que está acontecendo ali na hora. Por exemplo, micro, você passa pelo açougue e está com um pouco de cheiro o açougue. Isso você enxergou uma coisa bem pontual, você enxergou o micro que está acontecendo. Por exemplo, você passa ali na frente do balcão da panificadora, ou às vezes você tem uma mesa onde você tem determinados produtos e você vê que boa parte dos produtos já que um cliente, por exemplo, derrubou uma bandeja e que sujou aquela mesa que você colocou em exposição. Ou você olha para o balcão desorganizado. Você olha lá para a seção, está faltando produtos. Isso é visão micro, é você enxergar aquilo que acontece pequenininho, tá? A visão macro, o que que é visão macro? É enxergar as coisas antes delas acontecerem. Por exemplo, a semana que vem vai ter um feriado, então o que que vai acontecer? A gente vai precisar reforçar o estoque de bebidas, a gente vai precisar, fazer uma quantidade maior de pães, a gente vai precisar, organizar a entrada da loja, porque tem um determinado festival. A visão macro é você saber que daqui a pouco acontecerão determinadas situações que vão exigir de você uma preparação prévia, macro. Por exemplo, em determinada situação, um colaborador vai tirar férias, não estará na empresa, você precisa pedir para o RH para contratar mais uma pessoa, ou você precisa puxar uma pessoa daquele setor para fazer aquela tarefa.
Você começou, de manhã o trabalho macro, né, você começou de manhã o trabalho e ao final da tarde, naquele dia em específico, é um dia especial porque, por exemplo, é época de pagamento. Gera mais fila no caixa, gera mais fila na padaria, no açougue, tem mais, pessoas rodando na loja, o fluxo de pessoas aumenta. Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou reforçar a equipe para que eles fiquem nesse horário para atender essa demanda. Isso é visão macro. Então a visão micro é você enxergar aquilo ali que está acontecendo ali na tua frente, e a visão macro é você enxergar algo um pouquinho mais para frente, tá. Por que que eu trago, sobre esse assunto, gente? Por que que eu falo sobre esse assunto? Olha a importância. Nós, às vezes, o nosso papel de liderança, nós fazemos muito bem o nosso trabalho, só que o trabalho do líder é mais do que fazer o seu trabalho específico. Ele tem que, ter um olhar atento para todos o que cada um está fazendo e coordenar a tarefa sua, de cada um, e ainda coordenar a tarefa coletiva de todas as pessoas, reunidas. Quais são os desafios comuns na falta de visão do todo e o que que a gente pode fazer para resolver isso? Então, primeira parte, coordenação de equipe. Qual que é a sua gestão, se você tem uma, 2, 3, 4, 5 pessoas, você está coordenando, como que você coordena para que cada um faça aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível? Quais são as principais questões que nós já levantamos aqui também, que é importante de relatar, porque isso deve ser eterno, sempre nós vamos precisar trabalhar. Comunicação. O que que é comunicação? É aquilo que eu falo, mais aquilo que eu faço, meu exemplo da comunicação clara daquilo que eu quero, tá? E qual o impacto que tem no dia a dia, caso o líder não consiga fazer isso? Estresse e problemas. Então o líder ele precisa ter essa visão do todo para quê? Para se antecipar os problemas, não deixar que aconteça e resolver antes disso. Para desenvolver essa visão do todo, o que que é necessário? Primeiro uma consciência, você olhar para você e falar assim: "Nossa, eu como sou como pessoa, eu sou uma pessoa atenta", porque tem pessoas que é da natureza da pessoa ser mais desatenta. Gente, isso daí é do jeitão da pessoa mesmo. Ela não enxerga, não vê aquilo que está acontecendo. E tem pessoas que, por natureza, elas parece que elas têm a visão de águia, tá, que elas conseguem enxergar tudo aquilo que está acontecendo. E é claro também que a questão emocional impacta muito. Se você está num dia que tem algum problema em casa, tem alguma dificuldade, tua cabeça não está muito boa, é claro que isso daí vai te prejudicar também nessa visão do todo e na resolução de problemas. E isso também é uma prática diária. Todos os dias nós devemos, abrir a nossa capacidade mental para olhar mais. Eu sempre digo o seguinte, ó, quando eu chego no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa chega chegando e chega trabalhando, tá. É bom isso? Parece que é. Mas quem é líder é mais do que isso, é o quê? É você, olhar a tua equipe, o exercício que eu sempre faço é o seguinte, tá, que eu sempre recomendo. Vamos lá gente, comigo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se faz sentido isso. Olhar de cima, o que que é olhar de cima? Às vezes você tem que parar um pouco, sair de onde você está, olhar todo mundo. Por exemplo, às vezes você fica muito para o lado de dentro do balcão, mas na verdade o que importa, se você for pensar bem, o que importa, o que tem relevância, para vendas e para lucratividade também, é o lado de fora, o jeito que o cliente enxerga. Então, às vezes, você tem que sair para o lado de fora e visualizar aquilo que o cliente, também vê, tá, olhar pelo olhar do cliente. Então a gente, às vezes, precisa se distanciar um pouco, olhar aquilo que está acontecendo. Uma outra questão também é o seguinte, esse distanciamento. Às vezes até, emocional mesmo, às vezes a nossa cabeça está tão cheia de coisa, está tão lotada de coisa, que você acaba, fazendo mais trabalho, puxando mais coisas para você, e aquilo deixa tua cabeça tão confusa que você não tem nem capacidade de decisão das coisas. Então, às vezes, você precisa parar, respirar um pouco, pensar um pouco, organizar um pouco as tuas ideias,
para depois que você organizar um pouco tuas ideias, se parar, pensar um pouquinho, aquilo vai te ajudar a tomar uma melhor decisão, certo? Ferramentas práticas que nós podemos fazer aqui, porque sempre quando eu venho trazer o treinamento para vocês, o que que eu procuro? Falar o que que é, tornar isso consciente, trazer para a prática do dia a dia e mostrar para vocês como que vocês podem fazer no dia a dia, você enquanto líder, como que se pode trazer isso para a tua prática. Primeiro, a gente tem que ver o que dá certo e o que dá errado, tá? Tem coisas que sempre ocasiona problema, tá? Por exemplo, todo sábado e domingo, não tem, refrigerante, não tem cerveja gelada para o cliente. Todo dia tem o balcão lá a parte lá de congelados que está com problema, tá. Então se isso se repete com constância, são coisas que às vezes a gente vai deixando aquele problema passar e não toma uma solução. Se isso faz com frequência esse problema, você precisa tomar uma ação antes do que ele aconteça. Isso que vocês já estão fazendo também, reuniões e treinamentos, é importante, porque a gente abre a cabeça das pessoas para a necessidade de olhar isso. Agora, uma coisa muito importante, tá? Para a gente plantar essa visão do todo também é fazer análise dos números, dos relatórios. Então, o que que acontece em termos de quebra, de desperdício? Quais são as nossas metas? Olhar também para os números. Por quê? Às vezes o líder de supermercado ele tem muito hábito de fazer tudo com o pessoal e começa a trabalhar e não para tanto para olhar os números. Precisa, tá? Quais são os relatórios? Quais são os números? O que que está acontecendo? Por quê? Se você olha números, eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, tá? Bem bobinho mesmo, tá? Só para a gente ter ideia do que eu estou falando, tá? Por exemplo, você recebe lá o pessoal de frente de caixa, recebe um fardo de sacolas, tá? E daí você percebe que aquelas sacolas lá, antes elas duravam lá um determinado dia, um determinado período. Agora, metade do tempo dura aquelas sacolas. Quando você vai ver a sacola, ela não é de boa qualidade. Então tem que conversar com a empresa para verificar o fornecedor, para verificar o que está acontecendo. Por exemplo, lá num determinado período lá, gastava-se 5 quilos de tal farinha para fazer um determinado produto. Agora as pessoas não estão mais gastando 5 quilos, estão gastando 10 quilos. Opa, o que que está acontecendo? Se antes, gastava 5, agora está gastando 10. Isso são os números que apresentam. Não, a gente subiu a nossa produção, agora tem um evento especial, tem uma produção de um determinado produto. Mas isso, às vezes, só no olho a gente não consegue perceber. Precisa de dados estatísticos para que a gente consiga tomar uma decisão. E uma orientação que eu dou, que me ajudou muito na minha vida e que pode ajudar vocês também, é o seguinte: uma vez eu fui em um curso e o professor falou uma coisa muito interessante. Tudo que você vai fazer, você tem que olhar de trás para frente, tá? Como assim? Eu vou dar um exemplo da nossa vida pessoal. Eu quero comprar, por exemplo, um novo telefone, tá? O meu telefone, por exemplo, não está muito bom, eu quero comprar um novo telefone. O que que eu tenho que fazer? Não adianta eu chegar lá e já querer comprar o telefone. Eu tenho que fazer de trás para frente isso. Como que eu faço de trás para frente? Primeiro eu vou lá, eu me imagino com o celular novo, o que que eu quero, como que deve ser esse novo celular. Eu vou fazer toda uma pesquisa de preço, então assim, quanto que ele vai custar? Vai custar "X" reais esse telefone. Então eu começo lá no custo dele. Depois eu venho, quanto que eu tenho que ter por mês para comprar esse telefone celular? Depois que eu souber da parcela, do valor, qual que é a loja que eu vou comprar? Depois, qual que é o modelo que eu vou comprar? Então, assim, eu tenho que fazer de trás para frente, eu tenho que enxergar primeiro o todo daquilo que vai acontecer, eu tenho que me imaginar com aquilo na minha mão, eu tenho que me imaginar com aquilo, eu tenho que fazer todo esse planejamento, mas de trás para frente, tá? Como que você pode fazer enquanto líder dessa preparação, desse planejamento de trás para frente?
O mês que vem nós vamos ter um evento, uma data no calendário, que é uma data bem especial e que vai ter uma grande promoção aqui na loja, vai ter um grande evento, vai ter uma festividade. Então é daqui 30 dias. Você vai fazendo ao contrário, daqui 30 dias, 29 dias, 28 dias, e vai seguindo ao contrário. Então, daqui 30 dias vai ter que ter o quê? O festival pronto, tudo organizado na loja. O que que você vai precisar? Verificar a equipe. Depois, organizar todos os setores, organizar a logística, o que que precisa. Então, quando você enxerga de trás para frente as coisas, você consegue ter um caminho melhor daquilo que você vai fazer. Legal, né? Depois, qual que é o plano de ação para vocês agora, enquanto líderes do supermercado? É pensar nisso que eu falei agora, o que que você pode desenvolver nessa visão do todo, como que é a tua visão do todo hoje, o que que você precisa trabalhar e melhorar, e também o seguinte, ó, vou deixar uma tarefinha aqui para vocês fazerem aqui essa tarefinha, tá? Qual que é a tarefa? 3 ações que você pode fazer agora, 3 ações nossa, travou um pouquinho minha tela, né, voltar aqui. 3 ações que você pode fazer agora, para você conseguir melhorar a tua visão do todo. É isso, pessoal, muito obrigada, tudo de bom para vocês.